بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os seguidores deles até o dia do juízo final. Nossa live hoje é mais importante sobre uma qualidade do Islã, da religião islâmica, que é a universalidade do Islã. Sempre nós falamos que Islã é uma religião mundial, uma religião universal. Mas como nós falamos assim, e quais são as provas que confirmam, ou seja, que provam que Islã é uma religião universal e mundial? Inshallah, eu vou abordar com vocês em resumo. Primeira coisa, tem fontes, ou seja, pontos de partida que Islã, ou seja, Islã fundada se baseia da universidade do Islã. Quais são as fontes mais importantes da universalidade do Islã? Cada muçulmano e muçulmana, quando ele entra no Islã, ele diz: La ilaha illa, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Então, depois ele aprende Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, capítulo da abertura do Alcorão. Primeiro capítulo do Alcorão Sagrado. Neste capítulo, é o primeiro capítulo do Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Então, segundo versículo do Alcorão Sagrado, fala que Deus é Senhor do Universo. Allah é o Senhor do Universo. Então, a universalidade do Islã começa com a universalidade de Deus, universalidade do Alcorão Sagrado e a universalidade da mensagem do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Esses são as fontes da universalidade do Islã. Por quê? Para nós, como muçulmanos, Allah, Deus, é o Senhor do Universo. Não é Senhor dos muçulmanos. Para nós, como muçulmanos, o Alcorão é uma mensagem para toda a humanidade. Então, não é nosso livro só. Para nós, como muçulmanos, o mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é uma misericórdia para toda a humanidade. Não sei se a live está funcionando, vocês estão ouvindo ou não, porque a internet aqui é muito ruim. Então, primeiro fonte é Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiqh, Yusuf. Muito obrigado. Eu quero saber se a live está funcionando ou não, porque a internet aqui é muito ruim, fraco. Então, vamos continuar, inshallah. Como nós falamos que Allah, Deus Altíssimo seja, nos ensinamentos islâmicos, é o Senhor do Universo, não é Senhor dos muçulmanos. Por isso,
a unicidade de Deus, Senhor do Universo, é uma fonte da universalidade do Islã, que é Islã uma religião mundial. Então, para nós como muçulmanos, ninguém pode monopolizar a Deus. Ninguém pode dizer Deus é meu só, ou nosso Deus só. E em seguida, ninguém pode também monopolizar a verdade absoluta. Então, o conhecimento e a sabedoria são os únicos que governam nas discordâncias, nas dispostas humanas. Então, Islã, como religião divina, construída sobre o princípio da unicidade de Deus, unicidade de Allah Altíssimo, ou seja, unicidade absoluta, Senhor do Universo, Deus, Senhor do Universo, Senhor da terra, dos céus. Allah subhanahu wa ta'ala disse isso no Alcorão. E todos os seres humanos são servos dele, servos de Allah, iguais, no pertencer e no recorrer a ele. Cada um de nós tem direito de refugiar em Allah subhanahu wa ta'ala, pedir dele, porque Allah é Senhor de todas as pessoas. Então, também tem uma outra coisa interessante no Islã, que não há intermediário entre você e seu Senhor. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor do Universo, então não tem intermediário entre ele e nós. Seja esse intermediário sacerdotal ou qualquer outro intermediário. O entendimento da unicidade faz o ser humano sentir sua nobreza pessoal. E que ele não se humilha a ninguém das criaturas. Então, esta característica produziu a igualdade entre todas as pessoas, entre todos os humanos. Não existe nobre nem simples. Todos são iguais. Quem pertence a um nível alto, não existe isso. Nem outro a um nível baixo. Não há intermediário humano ou sacerdotal entre as pessoas e Allah subhanahu wa ta'ala. Todos foram criados por um só Deus e adoram a um só Senhor. Todos são iguais. Allah disse isso no Alcorão, quando ele diz: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ó humanos, nós criamos vocês de um homem e uma mulher, min dhakarin wa untha, waja'alnakum shu'uban wa qabail, e dividimos vocês tribos e nações, povos, shu'uban wa qabail, lita'arafu, para reconhecerdes uns aos outros. Inna akramakum indallahi atqakum, por certo o melhor entre vocês perante Deus é o mais temente a Allah, é o mais piedoso. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse Inna akramakum indallahi atqakum, o mais piedoso entre todas as pessoas, não entre os muçulmanos, entre todas as pessoas. Porque por isso nós falamos que Allah, Senhor do Universo, Senhor de todas as pessoas. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse, ele disse no sermão de despedida, ele disse: ó humanos, vosso Senhor é um, e vosso pai, Adão, é um. Não há virtude de árabe sobre um não árabe, nem de um não árabe sobre um árabe, nem de vermelho sobre um negro, nem de um negro sobre um vermelho, exceto no temor a Allah. E no temor a Allah está no coração. Por isso, Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "At-taqwa hahuna", a piedade, o temor de Deus está aqui. E ashar ila sadrihi, indicou no seu peito, a seu peito.
no seu coração. Então, nós não podemos dizer assim, então eu sou mais temente a Allah, porque só Deus quem sabe que você é mais temente ou não. Então, nós vamos sair a um resultado dessa fonte, que é o Islã, a universalidade do Islã. Começa na universalidade de Deus. Porque Allah é Senhor do universo, não é Senhor dos muçulmanos. Por isso, nenhum muçulmano pode dizer Deus é nosso, ou cristão, ou judeu. Porque o mesmo Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus dos cristãos, dos judeus, de todo o universo. É Allah Todo-Poderoso, quem criou os céus e a terra. Esse na doutrina islâmica, na crença islâmica, na filosofia islâmica, que Allah, Deus, Senhor do universo. Senhor do universo. Esse não é palavra fácil, que nós falamos Deus, Senhor do universo. Não é palavra fácil. Esse uma palavra que unir todo o universo, e Allah está acima de todos, de todas as pessoas, de todas as coisas. Então, essa é a primeira fonte da universalidade do Islã. Segunda fonte é o Alcorão Sagrado. Quando você ler o Alcorão Sagrado, Deus disse no Alcorão, sobre o Alcorão mesmo, In huwa illa dhikra lil alamin. Este o Alcorão não é senão uma mensagem para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, o Alcorão Sagrado é o livro, o glorioso livro de Allah subhanahu wa ta'ala, revelado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros. É um livro cujo Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre esse livro, um livro cujos versículos são preciosos, em seguida aclarados da parte de um sábio, que é Allah subhanahu wa ta'ala, conhecido da parte de um sábio, que é Allah subhanahu wa ta'ala. O Alcorão Sagrado abrangeu todos os assuntos pequenos e grandes. Trouxe para toda a humanidade tudo o que contém o seu benefício e sua felicidade, nesta vida e na outra. O Alcorão Sagrado também é apto para todas as épocas, todos os lugares, pois ele é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, guia ao caminho mais reto, como Allah disse no Alcorão que Inna hadha al-Qur'an, por certo, este é o Alcorão, yahdi lillati hiya aqwam, guia a senda reta. Então, o Alcorão Sagrado, quando nós falamos, o Alcorão não é nosso livro dos muçulmanos. Os muçulmanos esquecem essa palavra, o livro dos muçulmanos. Não, é livro de toda a humanidade, livro de todos. Cristãos também, o livro deles pode ser o Alcorão Sagrado. Mas se uma pessoa não quer que o Alcorão seja o livro dele, esse problema é dele. Não é nosso problema. Então, nós queremos dizer assim, o Alcorão mesmo é livro para toda a humanidade, todas as pessoas na terra, todas as pessoas, cristãos, judeus, muçulmanos, porque enviado é uma mensagem de Deus para toda a humanidade. Assim Deus disse no Alcorão. Eu vou citar este versículo agora, daqui a pouco. Então, o Alcorão Sagrado, como nós falamos, é benéfico para a humanidade em todos os aspectos. Aspecto espiritual, mental, social, científico, intelectual, econômico, cultural, militar. O Alcorão Sagrado abrangente tem vários aspectos. Tem aspecto político, aspecto econômico, aspecto militar, aspecto social, científico, intelectual.
cultural, muitos aspectos dentro do Alcorão Sagrado. E em seus ensinamentos está a felicidade da humanidade nesta vida e na outra. O Alcorão Sagrado contém as regras gerais e as leis que organizam a relação do ser humano consigo mesmo, sua relação com você mesmo, sua relação com sua família, sua relacionamento com seus amigos, com seus inimigos, com seus clientes, com seu líder, com seu, como nós falamos, diretor, com seu professor, seu aluno, entre as comunidades diferentes. Então, o Alcorão Sagrado tem essas regras que organizam e as leis que organizam os relacionamentos entre os seres humanos, sejam grupos ou indivíduos. E a relação do ser humano com Allah, com seu Senhor, Altíssimo seja. E com a sociedade também, com seu semelhante, sobre bases saudáveis que garantem, ou seja, que estão garantindo a essa comunidade e esse indivíduo a segurança e prosperidade e a felicidade nesta vida e na outra, inshallah. Então, entre as fontes da universalidade do Islã, que o Islã é uma religião global, uma religião mundial, universal, que o Alcorão é uma religião universal. É um livro universal. Deus disse no Alcorão sobre o Alcorão mesmo: In huwa illa dhikra lil alamin. Este o Alcorão não é mais do que uma mensagem para o universo. Para o universo. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. E certamente logo tereis conhecimento da sua veracidade. Que cada dia, cada época, nós descobrimos a veracidade do Alcorão Sagrado. Por isso o Alcorão acompanha a vida humana, acompanha a ciência, acompanha o desenvolvimento da humanidade. Cada dia a humanidade fica mais, ou descobre mais coisas. O Alcorão também está acompanhando a humanidade. Porque Allah disse, certamente, logo, ba'da hin. Ba'da hin, na língua árabe, quando você fala um tempo desconhecido quanto, não é um tempo específico, hin. Então Allah disse, وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, certamente logo vocês tereis conhecimento da sua veracidade do Alcorão. E Allah em outro versículo disse, este o Alcorão não é mais do que uma mensagem para toda a humanidade, para todas as pessoas. Disse em outro versículo, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bendito seja Allah, aquele que revelou o discernimento que você distinguir através do Alcorão entre o mal e o bem, entre o erro e o certo, entre a verdade e o falso. Você vai diferenciar, vai distinguir um discernimento que você, um critério que você vai diferenciar entre o haq, al-batil, entre o falso e a verdade. Então Allah disse, bendito seja Allah, tabaraka alladhi, bendito seja aquele que revelou o discernimento ao seu servo, profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para que fosse um administrador da humanidade. Liyakuna lil alamina nadhira, administrador para toda a humanidade. Nadir, porque no Alcorão Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre mensageiros, Bashiran wa Nadiran. Bashir wa Nadir. Bashir, que é
alvissareiro que manda boas notícias e administrador que fala para as pessoas sobre o resultado das más ações deles que podem acontecer. Então, que avisa as pessoas a não cair no erro, a não cair no pecado. Então, queridos amigos e amigas, inshallah a live está andando bem porque aqui a internet está muito fraca. Mas estou continuando, eu acho que vocês estão ouvindo. Terceira fonte da universalidade do Islã é a mensagem do mensageiro. A mensagem do mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros. Deus enviou cada profeta e mensageiro para seu próprio povo. Mas ele enviou Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para todas as pessoas. Para todas as pessoas, para toda a humanidade. Por isso Deus fez dele, do profeta Muhammad, o selo dos profetas, que é o final dos profetas, e que selou os mensageiros. Por isso Deus disse no Alcorão Sagrado, em verdade Muhammad, profeta Muhammad, não é o pai de nenhum de vossos homens, não é pai de um de vocês. Então Muhammad não pertence a alguém, está pertencendo, ele pertence a toda a nação, a toda a humanidade. Porque ele de todas as pessoas. Então ninguém pode também monopolizar profeta Muhammad. Dizer profeta Muhammad é nosso mensageiro. Não. Como vosso mensageiro? É mensageiro de todas as pessoas. Você não pode dizer assim, é nosso mensageiro só. Porque eu vou explicar também sobre os princípios da fé, da crença islâmica e os princípios das rituais, como mostram a universalidade do Islã. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse, em verdade, por certo, Muhammad não é o pai de nenhum de vossos homens, mas sim o mensageiro de Deus e o e o selo dos profetas. Ele é o selo, o final dos mensageiros. Ontem eu vi no Facebook, ontem tem um evento lá em São Paulo sobre um livro, biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quando nós pensamos como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava lidando com a comunidade, ele é árabe, mas no redor dele, os primeiros companheiros muçulmanos, eles estavam de outras nacionalidades. Suhaib, romano, Salman, perso, Bilal al-Habashi, da Abissínia, Etiópia, e outras pessoas. Então nós sabemos ou descobrimos que com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não estavam só a família dele ou os árabes, não. Islam, desde o primeiro dia, ele matou a discriminação. Não tem mais discriminação, não tem mais diferenças entre nós. Todos somos iguais. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Todos vocês são de Adão e Adão criado de barro. Pronto. Então todos somos iguais. Brancos, negros, todos somos iguais. Então eu quero dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah disse sobre ele: e não te enviamos, ó Muhammad, senão como misericórdia para toda a humanidade,
para toda a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. E não te enviamos senão para todas as pessoas em geral. إِلَّا كَافَّةً. كَافَّةً لِلنَّاسِ. كَافَّةً que para todos, para todas as pessoas. Então, esses são três fontes da universalidade do Islã. Que o Islã é uma religião mundial, universal, global. Por quê? Porque Deus, Senhor do Universo, o Alcorão, uma mensagem para toda a humanidade, Muhammad, profeta mensageiro, uma misericórdia para toda a humanidade. Então, três fontes, três pontos, ou seja, princípios, ou podemos dizer bases da universalidade do Islã. Allah, Alcorão e o mensageiro. Deus, o Alcorão, Deus, o livro e o mensageiro. Três fontes da universalidade do Islã. Se nós também estudamos o Islã, a religião islâmica, nós vamos saber que o Islã é uma religião humanitária em sua tendência. Não está vinculada a um território geográfico. Islã não fica em numa terra específica. Islã só na Arábia, ou Islã só no país tal. Não. Islã não está vinculado a um território geográfico, nem a uma raça humana específica, que Islã só para a nação tal, ou Islã para o povo tal. Não. Nem também está vinculado a alguma era ou uma época da história. Islã sempre, até o dia do juízo final. E Islã, para nós como muçulmanos, começou antes do profeta Muhammad. Porque tem pessoas que estudam Islã e falam assim, então Islã começou depois da época de Jesus, 5 ciclos, ou seja, assim, dessa forma. Eles acham que Islã depois do cristianismo. Islã como uma religião, como renovação, atualização, correção das religiões anteriores, sim, começou depois do cristianismo. Mas a verdade, Islã, desde Adão até o fim do mundo. Desde Adão. Porque para nós como muçulmanos, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, a religião dele era o Islã, que é submissão à vontade divina. Que ele estava adorando a Deus. Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, muçulmano, porque submetido à vontade divina. Mesma coisa, todos os profetas, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Isaac, Jacó, Jó, todos os profetas e mensageiros. Então, o Islã não está vinculada a uma época na história, porém abrange todas as nações, todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas, reforça os valores da verdade, do bem, da justiça, da igualdade entre todas as pessoas, sem considerar as suas cores ou raças, porque esta religião islâmica não acredita, não crê na teoria da superioridade, que alguém é superior do outro. A mensagem do mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, foi uma misericórdia para todos, para todas as pessoas. Além disso, a lei islâmica, a legislação, os ensinamentos islâmicos, a legislação islâmica unirem, os ensinamentos islâmicos unirem a espiritualidade e a matéria no mesmo momento. Porque Islã não é uma religião espiritual só, material não.
Não, é uma religião espiritual material no mesmo momento. Porque tem equilíbrio. Então nós não podemos dizer assim, Islã um aspecto espiritual só, não tem nada a ver com a vida. Não, isso é errado. A religião islâmica unir a espiritualidade e a matéria no mesmo momento. Ou ele unir entre as necessidades do espírito e as necessidades da matéria do ser humano. Unir as ciências da religião e as ciências da vida. Tem ciências da religião e tem ciências da vida, como comércio, economia, política, muita coisa. Então, Islã, como nós falamos, unir entre as ciências da religião e as ciências da vida. Se procurar com a vida mundana, como se também Islã preocupa com a vida mundana, também se preocupa com a vida eterna, após morte. Da mesma forma, Islã está une o idealismo e o realismo. Idealismo e o realismo. Islã sabe, ou Allah subhanahu wa ta'ala sabe que o ser humano tem necessidades, tem desejos, tem fraqueza. Então, por isso, Islã une entre o idealismo e realismo. Não é uma religião realismo só, não tem nada a ver com ideal. Não, tem equilíbrio. O equilíbrio entre os direitos e os deveres. Allah subhanahu wa ta'ala, exaltado seja, diz no Alcorão: buscai a derradeira vida, a derradeira morada, no que Allah te concedeu. Que você tem que buscar a vida eterna através da vida mundana. Então o Islã prega a realização do equilíbrio nos direitos e deveres entre o indivíduo e o grupo para equilibrar a tendência individual e os interesses da sociedade. Entre também as coisas ou os pontos que mostram a universalidade do Islã, é o sistema moral do Islã. Sistema moral do Islã. Sistema moral, ou a religião islâmica, o aspecto moral, é considerada a cerca protetora da religião islâmica. É a base sobre a qual foi construída a religião islâmica. E os princípios dos valores da educação se envolvem em todas as organizações da vida, nas suas variadas atividades, seja na conduta pessoal ou na conduta social, política ou econômica. O mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz que ele foi enviado para completar a boa conduta e para aperfeiçoá-la nas pessoas. Então, ele quer aperfeiçoar a conduta. Ele disse: eu fui enviado tão somente para aperfeiçoar as nobres condutas. Então, com estas palavras, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, definiu o objetivo do seu envio, que é aperfeiçoar a moral ou condutas. E se mostra que no Islã tem sistema moral, e esse sistema moral serve para todas as épocas, para todas as nações, todos os lugares.
entre as coisas que mostram a universalidade do Islã, que a universalidade dos princípios da fé e dos cultos, ou seja, adorações, rituais. Eu vou citar rápido algumas coisas que mostram disso. Por exemplo, nós como muçulmanos acreditamos em todos os profetas e mensageiros. É um princípio da nossa fé. Se um muçulmano negar um mensageiro, não é muçulmano. Mas ele tem que acreditar em todos os profetas, em todos os mensageiros. O que mostra isso? Mostra que muçulmano não está relacionado com uma pessoa. Não. Para nós como muçulmanos, todos os profetas e mensageiros são nossos profetas e mensageiros. Nós acreditamos neles, acreditamos na mensagem deles. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Então, Allah disse, آمن الرسول, o mensageiro acreditou e creu. Acreditou, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه, naquilo que foi revelado para ele do seu Senhor. E os crentes também acreditavam, que nós acreditamos. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. Todos acreditavam em Deus, nos anjos, nos mensageiros. Não há diferença entre eles na nossa fé, entre os mensageiros. Então, esse princípio da fé islâmica mostra que o Islã é uma religião universal. Porque durante toda a história humana, tem profetas e mensageiros. Durante toda a história humana. Então, o muçulmano, ele está vinculado, ou seja, ele está acreditando desde o primeiro homem que foi criado na terra, Adão, o pai do ser humano, que era mensageiro e profeta de Deus, Noé e depois todos os profetas, até o profeta Muhammad. Essa é a primeira coisa. Segundo princípio que mostra a universalidade do Islã é a fé em todos os livros revelados aos mensageiros. Se você pergunta a um muçulmano, você acredita em Moisés? Sim. Acredita em Jesus? Sim. Acredita nos livros anteriores que Allah revelou para os mensageiros? Ele disse sim. Então, o muçulmano acredita em todos os livros revelados aos mensageiros. Nós explicamos esse assunto com mais detalhes numa palestra sobre os princípios, ou seja, os 6 pilares da fé islâmica. Se vocês querem saber mais sobre os livros, a crença nos livros, podem voltar naquela palestra e vocês vão achar informações boas, inshallah. Barakallahu fikum. E também, entre as coisas que mostram a universalidade do Islã, os princípios das rituais e das adorações. Por exemplo, a oração. Nós na oração ficamos fileiras, fazemos fileiras, linhas. E nessas fileiras não tem ninguém tem direito que fica na primeira fileira ou fica na frente. Ninguém tem direito disso. Quem chega no início pode ficar na primeira fileira. Seja presidente, governador, seja qualquer pessoa. Rico, pobre, negro, branco, qualquer pessoa pode ficar na primeira fileira. Não tem nenhum problema. E ficamos iguais, na mesma linha, na mesma fileira. O que significa isso? Significa Islã para todas as pessoas, uma religião mundial, uma religião universal. Na oração, nós direcionamos para Meca, a casa sagrada de Deus. Em todo o mundo, todas as mesquitas
se direcionam nesse direção, nesse lado, ou desse jeito. Al-Qibla. O que significa isso? Significa que o Islã é uma religião universal, todas as pessoas. Isso é Salah. Segunda coisa, az-Zakah, a caridade. A caridade é um sistema econômico. Então, o Islã não quer que tenha mais diferenças. Allah quer que as riquezas ficam trocadas entre as pessoas. Por isso, tem sistema econômico que é a zakah, a caridade, que os ricos têm que ajudar os pobres, os necessitados. Terceiro, a saum, o jejum. O jejum também mostra a universalidade do Islã, porque todos os muçulmanos jejuam um mês no ano, que é o mês do Ramadã, mês de Ramadã. E jejuam desde a alvorada até o pôr do sol. Então, o mês, todos eles jejuam no mesmo momento. Isso também mostra a universalidade do Islã. Al-Hajj, peregrinação, que é o quinto pilar do Islã, das rituais do Islã. Quando falamos do Islã, não significa que não tem outros pilares. Tem outros princípios e pilares, mas esses pilares, princípios das rituais islâmicas. Al-Hajj, na peregrinação, todas as pessoas vestem o mesmo vestimento, mesmas roupas brancas, e estão fazendo as mesmas rituais lá em Meca. Então, esse mostra a universalidade do Islã. Tem duas coisas e mais muitas coisas que garantiam que como nós podemos garantir a universalidade do Islã, que o Islã é uma religião universal. Primeira coisa, a ciência, porque o Islã não revoga a ciência, e o Islã acompanha a ciência também e incentiva a ciência, incentiva ter conhecimento, tem sabedoria, pesquisas científicas, incentiva isso. Segunda coisa, a justiça. Isso é mais importante, mas tem outras coisas que estão garantindo a universalidade do Islã. Vamos, inshallah, rápido, porque vamos finalizar, o tempo já passou. Vamos finalizar. A ciência é uma coisa, um valor, ou seja, que podemos garantir a universalidade do Islã através da ciência. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu o Alcorão Sagrado como um livro da ciência. Disse, Allah subhanahu wa ta'ala disse, no mês de Ramadã foi revelado o Alcorão como uma orientação para a humanidade e evidência de orientação e discernimento. E disse Allah, como nós citamos antes, bendito seja Allah, seja aquele que revelou o discernimento ao seu servo, para que fosse um administrador da humanidade. Então, o Islã é uma religião que se baseia na ciência e rejeita os delírios e as ilusões. A primeira revelação que Allah revelou para o profeta Muhammad era uma questão do conhecimento, da sabedoria, da pesquisa do conhecimento, da ciência. Disse Allah o Altíssimo para o profeta Muhammad, leia o teu Senhor, lê com o nome do seu Senhor. Iqra bismi rabbika, o mais generoso. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, que ensinou através do qalam, que é o discernimento, al-ilm, ciência em geral, a ciência em geral, o conhecimento, a sabedoria. Então, nesta religião, não há espaço
para a ignorância, e também as conjecturas, as dúvidas, não há espaço para elas. Incertezas, sempre no Islã incentiva a certeza, o conhecimento, a sabedoria. Segunda coisa mais importante que podemos garantir a universalidade do Islã é a justiça. A justiça, Allah disse no Alcorão, Deus ordena a justiça. A justiça é considerada um dos princípios e valores humanos que o Islã trouxe e estabeleceu como um dos elementos da vida individual e da vida familiar, da vida social, política. Tem que ter justiça. O Alcorão Sagrado fez da justiça o objetivo de todas as mensagens celestiais, de todas as mensagens dos profetas e mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala disse: com efeito enviamos nossos mensageiros com as evidências e por eles revelamos o livro e a balança. A balança é a justiça. E a balança para que os homens observam a equidade, a justiça. Então não existe retratação maior do valor da justiça que indicá-la como o objetivo principal do envio dos mensageiros e profetas e da revelação dos livros. Com a justiça foram revelados os livros e foram enviados os mensageiros. E com a justiça se construíram os céus e a terra, como Deus diz no Alcorão, que Allah criou os céus e a terra acima da justiça. Então, queridos amigos e amigas, inshallah, nós conseguimos resumir para vocês o mais possível sobre a universalidade do Islã. Tem fontes, como nós falamos, 3 fontes importantes da universalidade do Islã, que são Deus, Senhor do Universo, o Alcorão, uma mensagem para toda a humanidade, Profeta Muhammad e mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas, é uma misericórdia para toda a humanidade. Além disso, nos princípios da fé islâmica, da crença islâmica e nos princípios das rituais do Islã, está clara que o Islã é uma religião universal.